Olá, eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do site Cardio Papers. Bem-vindo ao podcast do Cardio Papers. Aqui a gente te mostra como se manter atualizado em cardiologia, mesmo tendo pouco tempo para estudar. E o episódio dessa semana é um episódio especial. Na verdade, é uma reprise de um capítulo que saiu no final do ano passado. A gente teve recentemente, no dia 4 de dezembro de 2022, a prova de título de cardiologia, que acontece anualmente. A gente está muito feliz com o resultado, dos nossos alunos. A gente teve 64,5% de todos os aprovados da prova de título 2022 foram alunos de algum dos cursos TEC do Cardio Papers, extensivo, intensivo ou questões. A gente ficou muito feliz com o resultado, mas, como sempre, tiveram pessoas, muitos ótimos alunos, que terminaram não passando na prova, Teve principalmente ali o probleminha do bloco 2 da prova, que eram questões muito extensas e ao longo de 2 horas só. Então, muita gente terminou se complicando e várias pessoas deixaram de preencher 5, 10, até mais questões do que isso, por falta de tempo. E aí vinha esse questionamento, Agora, passados aí 7, 8 dias da prova. Se você está nesse grupo que, infelizmente, não conseguiu garantir o seu título em 2022, e agora, o que fazer? O que pensar, como organizar a vida em relação a essa parte da prova de título. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai rodar o replay aqui do podcast que eu gravei ano passado, eu e o Dr. Fernando Figuinha, discutindo exatamente esse ponto. O que fazer, o que não ter passado na prova do TEC, o que é que significa, o que é que não significa. Muitas vezes as pessoas têm conceitos errados. Então, se você fez prova de título e não passou, se você vai fazer ainda e já pensa nessa possibilidade, enfim, escuta o podcast, que ele vai te ajudar bastante. Bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. Eu sou Eduardo Lapa. Eu sou Fernando Figuinha. E hoje a gente vai discutir. Não passei na prova de título de cardiologia, e agora? Então, vê, Figueiredo, a gente acabou de ter a prova de título de cardiologia agora no dia 12 de dezembro, foi um domingo. E o pessoal está começando a receber agora a divulgação, se passou, se não passou. E a gente sabe que, historicamente, a gente não sabe desse ano ainda, mas historicamente a taxa de reprovação da prova é alta, Fica ali 65%, 70%, a depender do ano. Ou seja, infelizmente, a maioria das pessoas que prestam a prova não passam. Então a gente está gravando esse podcast justamente para esse grupo de pessoas que, infelizmente, pode não ter passado. E agora, o que fazer após a reprovação? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que discutir, Figueiredo, é como as pessoas reagem normalmente frente a uma reprovação, a algum evento mais marcante, negativo na vida, E eu acho que é importante a gente lembrar lá daqueles trabalhos de Elisabeth Kübler-Ross, que é uma psiquiatra bem conhecida e que eu acho que quase todo mundo deve ter tido contato aí, ou durante a formação médica, ou durante a residência, Que são aquelas 5 fases do luto. O que ela descreveu geralmente era de pessoas, que estavam frente a doenças terminais, ou luto mesmo, caso de morte na família, enfim, E são 5 fases, mas que, na verdade, essas 5 fases não são só atribuíveis só a esse tipo de coisa. É basicamente qualquer evento marcante e negativo que você tem ao longo da sua vida, Término de relacionamento, enfim. Então, lembrando, as 5 fases que são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Vamos só ver como é que isso poderia acontecer nesse contexto de prova de título, Então, se a gente for a primeira fase clássica... Não é obrigatório que passe por cada fase dessa bonitinha, mas seria a sequência lógica, a clássica, Então, negação. Como é que a pessoa poderia fazer, por exemplo? Não passei na prova, recebi, chequei lá, entrei no site ou tem a lista dos aprovados, como sai depois de um tempo. Ou, pronto, digamos que seja pela lista de aprovados. Está lá por ordem alfabética, você vê, não encontra o nome. Uma coisa que poderia acontecer com negação, não, peraí, deixa eu ler de novo, porque provavelmente está ali para ser batido, Não deixa de ser uma negação, É meio que ali o inconsciente tentando, um mecanismo de defesa. Passou isso e essa fase, geralmente passa razoavelmente rápido. Por exemplo, você rechecou a lista, não tá lá, tal. Enfim, aí, será que a SBC vai liberar uma lista atualizada? Não, tal. Aí, comumente vai para a fase de raiva, Que é completamente compreensível. Pô, como é que pode? Pô, passei o ano todinho, dediquei aqui dezenas, centenas de horas para estudar e não conseguir passar. Aí o que acontece muito frequentemente aí, Figueiredo, é você querer arranjar um culpado, Aí o culpado tanto pode ser externo quanto ser você mesmo, Externo, por exemplo, o que é que poderia ser um culpado externo aí nessa história? A prova. A prova foi muito extensa, a prova foi mal feita, você vai comprar a SBC e não você, pelo insucesso de não ter passado na prova. E veja, prova é prova. A gente detalhou, questão por questão, a prova dos últimos anos, todos da SBC.
E alguns dados importantes, né? Ao longo dos anos, se a gente for pegar aí as provas dos últimos 2, 3 anos, a qualidade vem melhorando cada vez mais caso clínico, cada vez coisa mais compatível com a prática. A gente já teve provas ali de uns... Não vou especificar, não. Mas teve uma prova aí de alguns anos atrás, não tão longe, que realmente não foi uma prova tão bem feita. Então, sim, pode ter esse componente de vir uma prova mal feita, etc. Mas é importante também a pessoa fazer a reflexão interna sem ser crítico demais. Porque aí, às vezes, eu vejo que em relação à crítica interna, a gente tem, às vezes, meio que 2 polos. Uma pessoa que é aquele negócio, a culpa é do mundo todo, menos dela. Que não é saudável. E também, do outro lado, a pessoa que se penaliza demais. Tipo, não, isso significa que você é uma porcaria, que você não é um bom médico e tal, e que também não é saudável, né? Nem 8, nem 80, né? Mas eu digo isso de penalizar os outros, porque a gente já teve aluno, por exemplo, né? Sem citar nomes, a gente já teve aluno que, por exemplo, chegava, saiu o resultado da prova, e a pessoa criticava horrores a prova, aí quando eu falava, fulano, me faz um favor, me dá teu nome, por gentileza, só pra dar uma checada. Aí quando a gente ia ver lá no portal da gente, que a gente consegue ver, a pessoa tinha feito 38% do curso só. Eu falei, pô, a pessoa tá reclamando tanto da prova, mas ela não fez nem metade da parte dela ao longo do ano, né? Porque a gente sabe que os alunos que vêm as aulas todas, pode acontecer do aluno ver as aulas todas e não passar, pode, né? Nada é garantido no mundo, né? Mas a chance vai diminuindo muito. Então, pô, o cara fez 38% só das provas. Ou seja, será que não tá precisando fazer uma reflexão interna, né? O grande problema é que, na verdade, se ele não conseguir reconhecer os próprios erros, ele não tem como mudar para dar certo lá na frente. Então, exatamente. Se o problema é só a prova, ele vai ficar sempre exposto à prova do ano que vem ser mal feita de novo, né? Entre aspas, né? E ficar nisso, né? Então, assim, essa fase de raiva é muito comum ter essa questão de quem é a culpa, né? Sim. Enfim. A terceira fase seria de barganha. Barganha, às vezes, a gente já teve, muito aluno teve isso também, aquele negócio. Às vezes a pessoa está faltando uma quantidade de X de questões que talvez dê para passar por recurso, né? Sim. Faltam 3 questões, 4 questões, 5 questões. Já teve ano que mudaram 7 questões de gabarito. Então, factível, Mas às vezes a gente vê aquele cara que tá faltando 10 questões. Pô, infelizmente, dificilmente vai mudar 10 questões da prova. E digamos que mude as 10. As 10 teriam que estar lhe favorecendo. Ou seja, teriam que ser 10 que você errou e que ao mudar o gabarito vão lhe favorecer, né? Então, assim, muito aí difícil. Tem que ver também essa parte, né? Depois, a quarta fase seria depressão, que é quando a pessoa fala, não, beleza, tipo, já saiu o recurso, realmente não passei. E aí vem o perigo da pessoa começar a se penalizar demais, assim, forte demais, né? Dizer, não, isso significa que eu sou um mau médico. A gente vai discutir isso depois. Definitivamente não significa isso. Mas a fase de depressão acontece. E que não é depressão clínica, né? Não vai fechar critério de depressão, mas depressão nessa parte, né? Nesse framework que o pessoal montou. E o último é aceitação, né? Que é, no final das contas, aquele negócio. Olha, infelizmente não passei e bola pra frente, né? Sim. Que, teoricamente, quanto mais cedo você chegar nessa fase, melhor. Porque você vai tocar sua vida e, se for fazer a prova de novo, vai começar a estudar de novo e por aí vai, né? Perfeito. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tinha que destacar aqui é isso. As fases frente a qualquer perda, qualquer evento negativo, são muito similares. E muitas vezes a pessoa vai passar por essas 5 fases. Então, se a pessoa que está escutando a gente aqui agora não passou na prova, ela conhecer o que está por vir ajuda já, né? Ela se ligar, não, as coisas que eu estou sentindo não são anormais, né? São até esperadas, né? Eu acho que essa é a primeira palavra de conforto. Dito isso, Figueiredo, uma coisa que a gente tem que saber é o seguinte: se você não passou na prova de título, não significa isso aqui que a gente vai falar. Não significa que você não é um bom médico. Porque tem muita gente que fala, né? Tem muita gente que acha que é uma associação. Se eu tenho título, obrigatoriamente eu sou um bom médico. Se eu não tenho título, obrigatoriamente eu sou um mau médico. E isso não é verdade. De fato, as pessoas que passam na prova de título, como a prova de título reflete muito, né? A maioria das questões refletem a prática do dia a dia. A chance de você ter no título, você estar fazendo as coisas certas para o seu paciente no dia a dia, são bem grandes. Mas a gente já viu vários exemplos de pessoas que são bons médicos na beira do leito, mas que não passaram na prova de título. O que é que podia justificar isso, Figueiredo? A gente tem que lembrar que a prova é um jogo, né? Então, às vezes, o médico ele tem uma experiência clínica excelente, ele sabe tratar muito bem os pacientes adoram ele, mas ele não aprendeu a jogar o jogo. Então, ele pode saber tratar muito bem dislipidemia, mas cai aquela casquinha de banana que estava no rodapé do Brown, que ele não sabia, e por isso ele não ganhou o título, por vários pontos semelhantes, e não quer dizer que ele não seja um bom médico. Então, não adianta ficar com
com essa noção que você não é um médico capaz porque você não passou na prova. Você só não aprendeu a jogar o jogo. Não, isso a gente sempre fala, né, Figueiredo? E mais uma vez, as questões da SBC, da prova de título, cada vez mais, elas refletem a prática clínica. Elas botam casos clínicos, né? Sei lá, um paciente de tantos anos que tem um risco cardiovascular de tanto e tá com a pressão de tanto. Ele é hipertenso, não é? Qual é a meta de pressão que eu devo... Ou seja, está refletindo a prática de consultório. Contudo, por exemplo, você falou de lípidos. Vamos pegar exemplo. Já caiu em questões prévias aquele negócio. Quais são os marcadores de uma placa mais instável? O VCAM1 alto é sinal de placa mais instável ou mais estável? Não estou dizendo que não tem que perguntar isso. Enfim, não vou nem entrar nesse mérito. Mas é um fato. A pessoa pode saber tratar muito bem o paciente dislipidêmico no consultório, mas ela sinceramente não lembra mais o que é que danado serve para o VCAM1, o que é que ele faz. Não é verdade? Sim. Do mesmo jeito, eles gostam de pedir muito score cálcio na prova. Aí digamos que cai lá uma questão de score cálcio, dizendo qual a falsa sobre score cálcio. Pergunta várias coisas corretas, importantes para a prática clínica. E, sei lá, a resposta incorreta, digamos que seja um score cálcio de 50 é alterado para diabético, mas não é alterado para uma pessoa não diabética. Que é verdade, né? Acima de 100 para a pessoa não diabética seria alterado, acima de 10 para a pessoa diabética seria alterado. E aí, às vezes, ele bota um número lá que na prática clínica não é nem tão relevante isso, mas, mais uma vez, você escorregou. Pronto, Sim. Perdeu as 2 questões de lípidos que caiu do ano, você perdeu. Mesmo você tratando super bem os seus pacientes de consultório, se alguém for fazer ali uma análise, vai estar todo mundo... todo mundo não, né? Mas uma boa parte na meta, bonitinho, usando estatina, né? E por aí vai. Então, esse é um exemplo de jogo, né? A pessoa não jogou o jogo porque não sabia as keywords, como a gente fala, né? Não focou de como acertar a questão de prova, né? Sim. Enfim, além disso, tem as pessoas que são boas de jogo, treinaram, fizeram o curso da gente, fizeram o simulado todinho, acompanharam as aulas. Ela estava apta para jogar o jogo do jeito que precisava. Mas, assim, às vezes pode acontecer alguma coisa no dia da prova, né? A gente teve um aluno em 2020 que fez a prova internado na UTI com Covid. E passou com Covid, tá? Com acometimento pulmonar e tal, tava com cateter de oxigênio e tal. E eu me lembro até que a esposa dele mandou uma mensagem pra gente dias antes, né? Não disse que ele ia fazer prova de título, mas disse que era aluno da gente, que estava internado com Covid. Eu até mandei um áudio, né? Não, diga que a gente tá torcendo aqui por ele e tal. E depois a gente descobriu que ele fez a prova de título, passou, até saiu no site da SBC e isso e tal. Mas imagina, numa situação, se esse aluno não tivesse passado, alguém ia criticar, a pessoa internada com Covid, isso no meio do vulco-vulco da pandemia, a pessoa preocupada, será que eu vou sair vivo daqui, né? Meus filhos, minha esposa e tal. Então, óbvio que isso abala psicologicamente, né, o aluno. A gente teve uma aluna também esse ano que teve infarto com supra, lembra, Figueiredo? Sim. E isso foi uns 2-3 meses antes da prova. Imagina, e ela ficou pouco tempo internada, saiu bem, graças a Deus e tal. Mas imagina essa aluna fazendo infarto com supra, sei lá, 5 dias antes da prova. Ela poderia... que você vai pra prova. Exatamente, ela poderia até estar apta para fazer a prova no dia, mas imagina a pessoa, agora, sei lá, sair da internação com fração de ejeção de 43%, será que vai melhorar, será que não vai, será que o stent vai trombosar e tal? A gente que é cardiologista começa a pensar, né, nas coisas mais complicadas possíveis, né? Então, a pessoa pode ter treinado tudo certinho, mas deu azar ali de peri-prova acontecer alguma coisa que tirou ela do eixo, né? Isso foge do nosso controle, né? Não tem, Totalmente, não tem jeito. Totalmente. Então, assim, eu acho que é muito importante, mais uma vez, tirar esse peso, né, das costas. E a gente sabe, depois de lidar com milhares de alunos, a gente sabe que isso acontece com o pessoal que faz a prova e não passa. Não, isso significa só um momento. Não significa. Tá aí vários argumentos, tem vários outros, a gente colocou alguns aqui. Então, tire isso da cabeça. Não quer dizer que você não tenha coisas para melhorar. Todo mundo tem. Mas não significa que você não saiba cuidar dos seus pacientes na beira do leito. Uma coisa que a gente tem que ter cuidado, Figueiredo, com tudo, é o seguinte. Às vezes o pessoal não passa na prova e aí começa a fazer um viés cognitivo, que a gente chama de dissonância cognitiva. Já ouviu falar nisso, não? Não ouvi, não. Vou lhe contar. Senta que lá vem a história. Eu vou lhe contar a história. Tem Esopo, né? Que era um escravo grego e tal, que ficou muito conhecido. As fábulas de Esopo, todo mundo conhece. A lebre e a tartaruga. Sim. Quem é que nunca escutou nessa história, né? Então, ele tem várias histórias muito conhecidas e uma delas é a Raposa e as Uvas. Não é a música de Reginaldo Rossi. A Raposa e as Uvas, como é que era a história, né? Era uma raposa que estava passando lá na floresta e ela vê um cacho de uva. Eu não me lembro se era verde, se era roxa na descrição original, mas enfim, um cacho de uva que ela acha muito bonito e tal. E ela tenta pegar a uva, né? Aí pula, não consegue. E aí começa a juntar uns bichos ali ao redor, né? E aí os bichos começam a rir dela, que ela não tá conseguindo, né? E aí, a determinada hora, ela se arreta e fala, eu não queria mesmo mais isso. E aí ela vai embora. Ou seja, isso é bem estudado, né, na parte de psicologia, que se chama dissonância cognitiva, né? Ou seja, as suas ações não refletem o que você fala, né? Você claramente estava mostrando que você queria aquilo,
mas você externa para o mundo. É uma forma de racionalização, no final das contas, né? Então, a gente já viu também isso na prática com alguns alunos, né? A pessoa tá lá, se dedica, né? Fala, olha, o título é importantíssimo para mim, eu vou conseguir cadastrar planos por causa disso, vou conseguir talvez um posto de trabalho melhor por ter o título. E assim por diante. Não estou nem contando o que vai acontecer no futuro, né? Porque tem muita gente que fala, mas o título hoje em dia não é tão pedido. Tenho certeza que cada vez ele vai ser mais pedido, porque a quantidade de faculdade de medicina abrindo, a quantidade de profissional entrando no mercado. Então, o mercado vai se regulando e uma das formas é essa, né? Através de cobrar a titulação. Mas a gente via alunos que claramente estavam empenhando muito esforço para passar na prova de título. Depois que passaram, falar, não, o título não é para mim, eu acho que não vai mudar minha vida. Tá. Então, você via claramente que existia uma dissonância cognitiva naquilo, né? E isso as pessoas fazem com muita coisa, né? Eu quero comprar o carro X. Não queria não. Na verdade, não queria. Será que não queria? Tal. A saída é mais fácil, na verdade, né? A saída é mais fácil. E é uma racionalização clássica, né? Sim. A racionalização clássica. Quem tem filho sabe disso, né? Quando tá ali os dois irmãos brigando, não sei o quê, alguém perdeu lá, não queria mesmo, não sei o quê, tá? É uma saída clássica. Então, tem que tomar cuidado. E mais uma vez, na hora que você passei por uma frustração, estava tentando alguma coisa e não consegui. Veja, pode ser, tem um cara que eu gosto muito, que é o CEO da Hotmart, né, empresa de comércio digital e tal, e ele sempre fala um negócio que eu acho muito interessante, que já perguntaram, né, algumas vezes para ele, quando é que você desiste de alguma coisa a longo prazo? Que é muito difícil você saber se você está desistindo de alguma coisa porque realmente aquilo não faz sentido mais para você, ou se você está desistindo porque está optando pelo caminho fácil, né? É difícil. E ele fala um negócio muito, muito interessante. Olha, eu desisto quando aquela determinada coisa não faz mais sentido para mim no longo prazo. Então, assim, se 3 meses atrás tirar o título para você fazia sentido por causa disso, agora você não passou, será que os motivos não continuam os mesmos? Provavelmente sim. E provavelmente você está querendo ir pelo caminho mais fácil. Exatamente. Não é isso? Enquanto que não, todo mundo já teve alguma coisa, sei lá, digamos, a pessoa estava estudando para prova, quando era na faculdade, estava estudando para fazer prova de clínica médica na USP. Então, difícil que só lá, e de repente a pessoa decide fazer cirurgia e o local para fazer, pronto, não, ele parou de estudar para a prova da USP porque não faz mais sentido para ele, agora ele quer passar, sei lá, na Santa Casa, não sei o quê, então, ele não vai ter que estudar mais especificamente para aquela prova, mas é porque a longo prazo a coisa mudou, né, na cabeça dele. Então, acho que é importante isso. Se o que você queria inicialmente, daqui a 10, 20 anos, continua valendo, então vá em frente, escolha o caminho mais difícil, mate o dragão, porque depois vai estar lá o ouro, né, embaixo do dragão para você recolher, né? Agora, Figueiredo, a gente chega no ponto seguinte. Ok, a pessoa não passou na prova de título, né? Para ela saber o que é que foi que deu errado, né? Ray Dalio fala muito isso, né? Ray Dalio é um economista muito conhecido americano, ele tem aquele livro Princípios e tal, que ele fala sempre isso, olha, você tem um plano. Ok, aí você traça como é que você vai performar aquele plano na realidade. Você começa a fazer. Digamos, estou estudando para a prova do TEC assim, assado, ok. E aí você vai ver o resultado daquele plano, que é, fiz a prova, vamos ver o resultado. A perfeição não existe, né? A pessoa não vai chegar e fechar a prova. Mas tudo bem, digamos que o objetivo é passar na prova. E aí a pessoa vai receber o feedback do mundo real. Não, você não passou. Sim. É uma coisa objetiva. O que é que a pessoa vai ter que fazer agora? Ela vai ter que reavaliar o plano. Ela tem que saber o que é que ela fez de errado para poder consertar no futuro, por quê? Senão... Se está citando o Albert Einstein, se você faz sempre o mesmo experimento, você vai receber sempre o mesmo resultado, né? Essa é a base da ciência, né? Você repete ali, validação externa, você repete o mesmo procedimento 100 vezes, vai ter 100 vezes o mesmo resultado, muito similar. Então, é crucial agora, nesse ponto, você ter um diagnóstico correto de por que você não passou. Sim. E aí, aquele negócio, provavelmente você não vai ter esse diagnóstico no dia que você receber a notícia, porque a emoção vai estar lá em cima, né? Charlie Munger, né, que é um economista que eu gosto muito, ele sempre fala, olha, joga a emoção de lado, porque a emoção ela só vai embotar a sua análise crítica das coisas. Então, espere, né? Passe lá por aquelas 5 fases do luto que a gente comentou previamente, de Elizabeth Kubler-Ross. Quando a poeira baixar, aí chegou a hora de você dar um diagnóstico, para ver o que é que aconteceu exatamente, né? E aí, diz aí alguns exemplos, Figueiredo, de... como a pessoa pode acertar esse diagnóstico na prática, assim? O que é que pode ter dado errado, né? Tem inúmeras coisas, mas o que é que pode ter dado errado? Na verdade, isso aí funciona parecido na medicina, né? A gente está tentando buscar como remediar isso, como tratar esse erro que aconteceu. Então, o primeiro passo para você saber o que fazer é fazer o diagnóstico correto. É isso. Então, você tem que tentar olhar para trás e ver o que aconteceu. Será que você se preparou de forma correta? Será que você estudou as fontes corretas? Ou estudou o tempo necessário? Então... E a gente gravou já um podcast, eu gravei eu e André,
foram objeções e atalhos, obstáculos e atalhos para passar na prova do TEC, onde a gente falou vários pontos desse, né? Estudar pelo lugar errado, estudar da forma errada, né? Enfim. O primeiro ponto é saber o que você errou, porque a partir daí você tem como planejar o ano que vem. Então, isso. Por onde que eu vou estudar, como que eu vou estudar, que caminho que eu vou seguir, Isso. Então, exemplo, eu já citei aqui um exemplo aqui nesse episódio do podcast, né? Aluno da gente que não passou, que ficava ocupando a prova por vários motivos, e aí quando a gente ia ver, ele tinha feito 38% só do curso. Sim. Rapaz, ou seja, ele não deu os 100% dele, claramente, né? Porque, Eduardo, quer dizer que se eu não fizer 100% do curso, eu não passo. Não é isso. Mas, se você deixou de ver 60 e poucos %, né? Tô fazendo o cálculo certo? Tô. Se você deixou de ver 62% de um curso que é feito para ser o GPS, para lhe mostrar o que você tem que saber passar na prova, bem, a chance grande do problema está na forma como você se preparou. Sim. Você não fez a sua parte, né? Mas, digamos, pode ter acontecido várias outras coisas. A pessoa pode ter feito simulados todos, estava indo bem nos simulados, via o conteúdo todo, etc. E pode acontecer alguma daquelas coisas que a gente falou. A pessoa pode ter tido alguma intercorrência perto da prova. Ou o psicológico pode ter afetado ali. E, por exemplo, a pessoa teve aluna da gente que deixou de marcar 13 questões na prova de 2020, que já era online. 13 questões. Ainda assim, ela passou. Porque ela tinha se preparado tão bem que ela conseguiu uma margem muito grande. Mas imagina, numa prova de 100 questões, você perder 13, porque você não teve nem chance de chutar. Porque se você chutasse, você ia ganhar 20%, teoricamente, né? Por probabilidade, né? Mas nem isso, ela não teve tempo. Chegou ali na questão 86, acabou o tempo de prova e fechou a prova para ela, né? Então, por exemplo, se ela não tivesse passado, certamente a gente ia dizer, olha, o problema, fulano, foi porque você deixou de marcar 13 questões, provavelmente. Então, como é que você vai reparar isso? Fazendo mais simulado, um tempo ainda mais curto, né? Enfim, fazendo o que a gente faz todo mês, né? Com os alunos. Outra coisa que pode ter acontecido, a gente sabe que um tema que cai muito na prova é IC, é o tema que mais cai. Aí, digamos, a pessoa estava indo muito bem, mas aí caíram 18 questões, como caiu em 2020 de C, das 100, e a pessoa errou 13. Sim. Aí complica, né? Você errar 13 questões de 18. Né? Ou seja, às vezes a pessoa foi super bem em DAC crônica, em DAC aguda, em arritmia, mas naquele assunto de C, a pessoa perdeu. Ou, sei lá, arritmia. Arritmia tem muita gente que tem medo, né? Então você tem que identificar, o que me reprovou provavelmente foi um assunto específico ali que saiu totalmente fora da curva. Então você vai ter que dar uma garibada muito forte naquele assunto. No ano seguinte para tentar conseguir atingir o objetivo. Não tem como. Exatamente. E, não, Eduardo, não sou aluno de vocês não, eu estudei por conta própria. Ok, será que você estudou da forma certa? Porque às vezes é aquele negócio, a pessoa fala, olha, todos os assuntos da prova que estavam lá no edital, todos eu li e reli pelo Brown. Ok, você leu as diretrizes? Não, a diretriz eu não li não. Priorizei Brown porque disseram que prova de título era Brown. Não é bem assim. Sim. Né? A gente já falou várias vezes. Tem assunto que cai pela diretriz, tem assunto que cai pelo Brown, tem assunto que provavelmente vai cair pelo livro da SBC, né? Que está começando agora esse ano 2021 a ser literatura. Então, a gente falou isso no desafio também. Então, por exemplo, se a gente vai para valvopatias, normalmente as questões de valvopatia vêm da diretriz. Mas questão de prolapso de válvula mitral especificamente, às vezes ele gosta de pedir pelo Brown, por exemplo. Aí, às vezes, ele pode colocar uma questão de cateterismo nas valvopatias cardíacas. Aí já é pelo capítulo de cateterismo do Brown, não é nem de valvopatia, nem a diretriz de valvopatia. E quem já tentou ler o Brown, estudar pelo Brown, sabe que não é aquela leitura que você vai ler... Não é uma leitura fluida. Não é uma leitura fluida. É um livro espetacular, né? Sim. Você vai ver lá o capítulo de hemodinâmica. Quem escreve é o Deepak Bhatt, que é o cara top lá de Harvard, que publica vários estudos que a gente comenta, que é editor do American College, né? Enfim... você vai para capítulo de prevenção, tem um Paul Ridker, né? Então, assim, é só os caras top. Mas, assim, não é aquela leitura que você pegue e, assim, 1 hora, 2, você lê 50 páginas. De jeito nenhum. É mais fácil você ler menos de 10 páginas em 2 horas do que ler 50, né? Se você ler 50 em 2 horas, você não aprendeu o conteúdo. Não tem como. Com certeza. Não tem. Você pode ter feito o curso de leitura dinâmica que for, que não tem como você absorver 50 páginas do Brown em 2 horas. Então, tem muito isso, né? Você tem que saber o diagnóstico correto. Aí, às vezes, você fala, não, eu estudei tudinho que estava lá pelo Brown, sabia de qual é salteária. Quando você vai ver, a gente tá lá discutindo as questões, né? A gente sempre corrige a prova depois. Aí, ó, essa daqui, a resposta estava na diretriz de Lipes de 2017. Essa daqui estava a resposta na diretriz de síndrome coronariana aguda de 2021. Enfim, e por aí vai, né? Então, tem que se chegar a esse diagnóstico, porque é a história de Gandhi, né? O tratamento, 3/4 é o diagnóstico correto. E a gente sabe. Você vai tratar como infarto com supra se você não diagnosticou o supra? Sim. Difícil, né? Muito difícil. Então, você tem que chegar num diagnóstico mais ou menos preciso para poder corrigir no ano seguinte, se for a estratégia que você quiser, que você optar, né? Para finalizar, Figuinha, a gente já discutiu aqui várias coisas que podem ter colaborado para a pessoa não passar na prova de título.
Mas é um fato. Não passou, a pessoa provavelmente vai fazer prova de novo no ano seguinte. E agora, né? Que passos seguir? Qual seria a primeira dica que você daria para essa pessoa que não passou na prova desse ano, que já sabe mais ou menos o que errou, como a gente falou minutos atrás, né? Já fez meio que um diagnóstico, qual foi o problema principal, ou os problemas principais. Qual seria o próximo passo agora na sequência? Aí tem que organizar o que vai fazer no ano seguinte. Que GPS que ela vai seguir, na verdade, né? Ela vai ter que estudar, vai ter alguns assuntos que ela vai ter que se aprofundar mais. Mas, realmente, estudar sozinho, sem ninguém ajudar, é difícil, né? Então... aquele negócio, né, Figuinho? Eu gosto muito das linhas filosóficas, eu gosto muito de estoicismo, né? E provavelmente se você fosse escolher uma coisa só ali do estoicismo, talvez fosse foque no que tem controle. A gente já discutiu muito isso aqui hoje no podcast, né? Então... Muitas vezes a pessoa fica se degladiando, dizendo que a prova foi mal feita, ou que se ela tivesse tirado um ponto maior no currículo. Sim. Ou, às vezes, ela já é formada há muito tempo. Se dessem mais pontos para as pessoas que já são formadas há mais de 10 anos, eu teria passado e tal. Tá no seu controle isso? Não tá, né? Então, você tem que focar no que tem controle. Então, exemplo, digamos que a pessoa fez os cálculos lá e, exemplo, tirou 7 pontos de currículo. Se ela tivesse tirado 14, ela tinha passado. É possível você ter 14 pontos de currículo, porque tem gente que não vai conseguir, né? Porque se a residência... Exatamente, exatamente. Mas digamos que seja possível você conseguir 14 pontos de currículo. Não é possível 18, talvez, mas 14 sim. O que é que você tem que fazer? Não, eu teria que publicar um artigo de livro, um capítulo de livro, eu teria que ir para tantos congressos, eu teria que fazer tal curso. Não. É possível, é factível na sua realidade isso? Foca no que tem controle. Vai lá, faz e aumenta seu currículo, lógico. Quanto mais pontos você tiver de currículo, menos você tem que acertar de questão. Sim. Então, beleza. Foca nisso. Não vai focar... eu vou focar de fazer aqui uma campanha com 1000 pessoas para a SBC mudar os critérios da pontuação. Veja, não estou dizendo que não pode dar certo, não. Mas na vida a gente tem que lidar não com o que é possível, mas com o que é provável. Não é muito provável, né? Porque a pontuação basicamente tem ficado a mesma nos últimos anos, né? Então, primeiro isso. Segunda coisa, você definiu qual foi o problema que você não conseguiu passar. Ou os problemas principais. Não, eu estudei da forma errada, eu não tinha rotina de estudo. A gente vai gravar um podcast só sobre isso, falando sobre rotina de estudo, tal, consistência, enfim. Você determinou quais eram os problemas, você vai remediar aqueles problemas, né? Mas o que você falou é verdade. Veja, a pessoa que já não passou da primeira vez, primeiro, né, bate aquele desânimo de você encarar tudo de novo, que nem vestibular, né? Você encarar tudo de novo, os mesmos assuntos, etc, etc, com aquela tensão da prova no final, né? Você, mais uma vez, vai ter que organizar um cronograma todo sozinho, você vai estudar por alguns cantos que você não tem certeza se são os cantos ideais, né? E aí vem a história, né? Não tem como a gente não falar do nosso curso, né? O Extensivo Tech, enquanto a gente tá gravando esse podcast, vai ser o Extensivo Tech 2022, né? Tem gente que vai escutar depois, vai ser o 2023, 2024. O princípio é o mesmo. O que é que a gente fez no curso Extensivo Tech 2022? Primeiro, né, a gente pegou toda a experiência que a gente tem de aprovar muita gente nos últimos anos, né? Mais uma vez, se a gente pegar as provas de 2019, 2020, 1 em cada 3 aprovados foram alunos da gente. Então, a gente pegou esse conhecimento e a gente montou um GPS. Para você, basicamente, você vai ter que seguir o GPS. Você chega numa cidade nova, você não conhece nada, você liga lá, Google Maps, GPS, o que seja, né? Ele diz, olha, siga esse caminho aqui, você vai chegar em 10 minutos. Você vai seguir o GPS ou você vai inventar de ir na sua cabeça? Não vai, né? Você vai seguir o GPS, que é o caminho mais fácil, né? Então, alguém já fez o trabalho para você, né? Então, a gente já fez isso, a gente já criou um cronograma eficaz, a gente já sabe quais são os assuntos que mais caem, a gente dá foco maior nesses assuntos proporcionalmente. A gente já sabe como cai, se cai pelo Brown, se cai pelo livro da SBC, se cai pelas diretrizes da SBC. A gente já faz simulado todo mês para a pessoa poder praticar. Porque imagina, a pessoa que estudou o ano todo, mas fez pouquíssima questão. Não adianta, porque o que vai lhe passar... Em última instância, acertar a questão, não é nem saber o assunto, é acertar a questão. Exatamente. Se por algum passe de mágica você conseguisse acertar 84 questões no dia da prova, mesmo não tendo uma formação tão boa, é um fato, você ia passar na prova. Ponto final. Lógico que a gente sabe que acertar a questão está associada com conhecimento, saber jogar o jogo, aquela coisa toda, né? Mas tá lá tudo simulado, discussão de questões, a gente discute todas as questões dos últimos anos, são milhares de questões que a gente discute, porque tem questão nossa e tem questão do TEC, né? Então você pega de 2015 para frente todas as questões do TEC, uma por uma a gente discute, letra por letra, né, com o pessoal. Então fica a dica, se por algum acaso você está nesse grupo de não ter passado na prova de título, ou agora em 2021, ou em anos anteriores, você ter um GPS para se guiar vai lhe facilitar muito e vai economizar muito tempo. É o que a gente sempre fala do custo de oportunidade. Custo de oportunidade, você sabe já que o conceito é esse? Não. Deixa eu lhe dar outra... falar aqui, cultura. Podcast Cardio Papers é cultura também. Então, eu acho que já é bem o terceiro podcast. Galego já sabe disso, que eu já falei uns 2 podcasts com ele.
Custo-oportunidade é o seguinte, é um conceito que Charlie Munger fala muito também, mais uma vez, que é parceiro de Warren Buffett e tal, que é o seguinte, se você tem 3 horas para estudar na semana, certo? E aí eu decido estudar, por exemplo, eu vou pegar essas 3 horas e vou estudar o Brown, capítulo de síndrome coronariana aguda sem sopro, certo? Essas 3 horas que você está estudando o Brown, você não está estudando o curso da gente, você não está estudando a diretriz, você não está fazendo 1 milhão de coisas, certo? Então, ou seja, a cada ação que você vai fazer na vida, ela tem um custo, porque você está deixando de fazer várias outras que poderiam ser até mais custo-benéficas, né? Então, é o que eu digo, por exemplo, sei lá, vou pegar um tema aqui avulso agora. Se a gente vai discutir, por exemplo, lípides, se a gente discute 6 horas de lípides, tudo que você precisa saber de lípides para acertar as questões da prova. O que é mais custo-benéfico? Você ver 6 horas de aula e anotando, checar o nosso livro de mapa mentais, fazer as questões que já caíram nos anos anteriores, ou você pegar essas 6 horas e, tipo, mal conseguir terminar de ler a diretriz da SBC, né? Sim. É o custo de oportunidade. Você pode ler a diretriz da SBC? Pode. Só ler a diretriz da SBC vai garantir as questões todas? Não vai, porque tem questão que cai pelo Brown. E vice-versa. Se você for pro Brown, não vai... Enfim. Então, o custo de oportunidade é isso. Você tem que... É o que o pessoal chama em marketing de ROI, né? Return of Investment, né? Eu apliquei R$1 na bolsa, voltou 2. Beleza. Mas eu poderia ter aplicado 1 na Tesla e ter voltado 10, né? Ou seja, então eu deixei de ganhar R$9 porque eu apliquei na ação X e não na ação Y, né? Sim. Então é basicamente essa a questão do custo de oportunidade. Na hora que você escolhe um GPS que já está validado, você vai ter o caminho, você vai gastar muito menos tempo pensando como é que você vai organizar seu estudo e se aquilo de fato vai trazer resultado, porque adivinha, se você for sozinho, aquele caminho nunca foi validado, né? Porque é a primeira vez que você está fazendo, ou se você já fez e não passou, né? Foi validado no sentido negativo, né? Então, é aquela velha história. Será que não é melhor você estar com a cabeça mais tranquila, seguindo o GPS, cuidando da família, dando seus plantões, né? Tocando a vida, né? Então, esse conceito de custo de oportunidade eu acho que é muito importante. Mas assim, resumindo, eu acho, Figueiredo, o que a gente tinha para falar aqui para o pessoal nesse podcast, eu acho que a gente podia falar 3 coisas principais. Primeiro, a palavra de apoio, né? Tira o peso dos ombros, não quer dizer porque você passou na prova de título que você não seja um bom médico. De jeito nenhum, a gente falou isso bem detalhado. Segundo, siga em frente, em última instância é isso. Não vai adiantar você ficar remoendo isso, né? Não vai trazer benefício nenhum. E terceiro, foque no que você tem controle. Não vá pensar em coisas que estão fora da sua alçada. Foque nas coisas que você pode resolver hoje, amanhã, nos próximos tempos e que só dependem de você. E lembrando, né, quem está vendo ou quem está escutando o áudio no podcast, sempre lembrar, se possível, ranqueia a gente, coloca 5 estrelas, compartilha aí com os amigos, né, colegas de profissão. Se você está vendo no YouTube, lembra também que você pode deixar comentário aqui pra gente, a gente sempre vai lendo ali os comentários também, respondendo na medida do possível. E é isso, a gente espera vocês no próximo podcast.